A gente lê sua coluna para essas coisas também, entendeu, Mônica Bergamo? Porque é para saber tudo o que está Ah, acontecendo. E aqui, ó, viúva de Gugu e filho disputam herança, mas seguem se amando e têm relação cordial. Isso é o que dizem alguns interlocutores. E a disputa pela herança, claro, R$ 1 bilhão de Gugu Liberato, que não impediu que a mãe dos filhos dele, a Rose Miriam, e o filho dele mais velho, João Liberato, seguissem mantendo uma boa relação de afeto e respeito, porque isso ficou muito sendo falado, né, por causa do julgamento, que ele ficou em silêncio quando foi perguntado se o casal tinha ou não relações. E aí as meninas confirmaram, apoiaram a mãe, ele ficou em silêncio, e a Mônica traz aqui nessa coluna justamente a relação entre a família. A gente também está com uma reportagem hoje e traz caldo também para essa história da Mônica, que é o que é a herança de Gugu, né? O que tem Gugu, o que tinha Gugu, qual é o patrimônio de Gugu. E aqui fala, são os postos de gasolina, que é toda aquela rede Graal, é uma herança gigantesca, um total de R$ 1 bilhão, o testamento dele, que deixou 75% do seu patrimônio para os 3 filhos e 25% para os seus sobrinhos, e tem essa disputa judicial envolvendo a ex-mulher, né? A mãe das crianças, na verdade. E aí, Mônica, qual é a novidade que você tem para nos contar dessa relação familiar dos herdeiros? na verdade, assim, as duas filhas, as gêmeas, estão do lado da mãe, e o João Liberato, filho da Rose e do Gugu, ficou contra ela. Então, o que me contam é que existe, óbvio, divergências, discussões, mas que não existe um rompimento, né? Que eu imaginava que existia. Então, do lado da mãe, dizem que ela, assim, que ele estava chegando na audiência, né? Por exemplo, para depor, e ela falou: Nossa, como meu filho está cada dia mais bonito, né? E expressou esse amor, né? Essa coisa que toda mãe fala: Olha como ele é lindo, né? E ele, pelo lado dele, as pessoas do lado dele com quem eu conversei, dizem que ele sempre coloca assim: Não, a minha mãe, ela é boa. Na verdade, a minha mãe está ouvindo pessoas erradas. A minha mãe foi mal, tá sofrendo más influências, né? E que eles teriam combinado de não conversar isso quando estão em família, quando estão em casa. Ele mora na Flórida, num apartamento, a mãe também tem uma casa na Flórida, ele mantém, na verdade a casa é dos filhos, né, não é dela, está no nome dos filhos, mas ela mora na casa, e ele vai, fica muitas vezes com ela, e pelo menos o que ela conta é que eles combinam de não ficar falando do processo para poder ter um mínimo de convivência familiar. Duvido que eles não falem, né, ô Fabiola, mas eles tentam manter, né, do lado dele. As pessoas do lado dela me falaram: não, é um amor absoluto que eles têm um pelo outro, falaram com maior entusiasmo. Do lado do João, as pessoas me falaram: é uma relação muito, muito, muito cordial que os dois têm. De fato, não se perdeu o respeito do filho com a mãe, da mãe com o filho. Tem um amor, tem um sentimento grande, não tem um rompimento, mas tem divergências, óbvio, e tem discussões, inclusive ele vai para a justiça contra a mãe, né? Ele contesta a pretensão da mãe de ter a união estável reconhecida, né? Ainda Então, bem, né? esse caso é incrível, né? Eu até vou fazer propaganda aqui, Como é que é, um quadro da Folha, da TV Folha, onde a gente fala sobre isso. Porque as pessoas falam o seguinte, o Fabiola: como é que um testamento, a pessoa foi lá claramente e falou: eu quero isso, e não vale? É isso. Não é que o testamento nunca vale. A advogada Adriana Quieco, que é uma advogada amiga minha, enfim, que a gente conversa muito, ela fala isso: o papel, o testamento, os documentos, eles são os indícios do desejo da pessoa naquele momento. Mas a realidade pode ser outra. Então, se ele desejava deixar tudo para os filhos, porém ele manteve uma relação estável com ela, uma união estável com ela, o juiz pode chegar e falar: não, é uma união estável. Né? O desejo do Gugu não pode ser maior do que a lei que determina que união estável a pessoa tem direitos. É Né? porque Eu ele posso pode fazer um estar errado, testamento. né? Ele pode estar errado, porque aí é a justiça atuando para ajudar a mãe dos filhos dele, né? Porque é muito louco, né? Porque você falou assim, o testamento deixar para os filhos, mas 25% foram para os sobrinhos dele, né? E ela Sim, nada contemplada nesse testamento, né? essas coisas são uma loucura, porque, por exemplo, eu posso viver com uma pessoa em união estável.
mas eu quero que tudo que eu tenho fique para os meus filhos. Então eu vou lá e falo, não, essa pessoa, eu estou em união estável com essa pessoa há 1, 2, 3 anos, eu quero que fique tudo para os meus filhos, porque é um patrimônio que eu construí minha vida inteirinha, e essa pessoa chegou agora, tem 1, 2 anos, está aqui morando comigo, eu gosto, eu amo, eu sou apaixonada, mas não quero deixar meus bens para essa pessoa. Fabiola, eu posso fazer o testamento que eu quiser. Se essa pessoa, depois da minha morte, for à justiça e provar que vivia comigo, mesmo que eu não queira deixar nada, a pessoa tem muita chance de ganhar. Isso que é o louco no direito familiar, né? Você não pode chegar e pegar todo o seu patrimônio e doar para uma instituição de caridade. Os seus filhos vão lá e contestam, porque você não pode dispor de 100% do seu patrimônio. É um pouco até, a gente diria que é uma justiça injusta, né? Mas ela foi do ponto de vista de quem fez o patrimônio e quer deixar as coisas. Mas ela foi sendo construída ao longo dos anos e décadas de forma a contemplar o direito de várias personagens que existem numa relação familiar. Então, eu acho que é incontestável que o Gugu queria, no momento em que assinou o testamento, deixar 25% para os sobrinhos e 75% para os filhos e não deixar nada para a Rose. Era o que ele queria, mas era o que ele podia ter feito. De fato, existia uma união estável aí. Se ficar comprovado que existia, a Rose vai entrar no testamento. Duela a quem duela, como diria o Fernando Collor.